Hoje o tema da nossa mensagem é baseado em um livro que eu estou lendo e que vem me ministrando muito a respeito de unidade. Então o nosso tema é Até que Sejamos Um. É um nome bonito, né? Mas não fui eu que dei esse nome, foi o cara que escreveu o livro, então o mérito é dele, tá bom? Que fique claro. Eu decidi usar o mesmo nome. Mas é importante a gente entender isso aqui. É até que sejamos um como, eu e você, e nós com o Pai. Amém? Nos últimos meses, eu venho sentindo um incômodo no meu coração, muito grande a respeito de algo que eu não conseguia entender. Quantos de vocês, faz assim com a mão, ó, se identificarem, já sentiram algo em espírito a respeito de algo que vocês cometeram? Por exemplo, poxa, eu errei com alguém e você sentiu o Espírito te confrontando. Ei, você errou, faz assim, ó, quem já teve isso. Legal. E a gente começa a ter essa forma natural de lidar com o Espírito, de perceber que Ele está ministrando a gente, que Ele está nos corrigindo, que é o momento dele chegar e te confrontar mesmo. Você errou, você precisa se acertar. E parece que enquanto você não se acerta... Quantos de vocês já perderam noite sem dormir? Ou ficaram, meu Deus, eu preciso acertar aquilo amanhã. Se não acertar aquilo amanhã, eu não vou ficar tranquilo. E a gente não pode deixar de dar atenção para esse sentimento, essa sensação, essa forma que o Espírito Santo tem de tratar a gente, amém? E eu vinha sentindo isso, essa coisa estranha, e eu fiquei assim, poxa, mas o que está acontecendo? E que fique claro, irmãos, que eu não sou perfeito, mas eu olhei para mim e pensei, eu magoei alguém? Que eu saiba, não magoei. Pelo menos, se eu magoei, a pessoa ainda não me falou, Valtão. Mas está tudo bem, zero problemas por enquanto. Eu fiquei, será que eu estou devendo alguém? Fui lá no meu histórico de WhatsApp, fui procurar se eu estava devendo alguém, Renan. Falei, meu Jesus, será que eu estou devendo dinheiro para alguém? E nada. E fiquei procurando motivos para aquilo que eu estava sentindo. E era uma angústia. Chegava a parecer até que eu estava ficando doente. Ficava, meu, o que eu estou sentindo, cara? Estava na casa da minha mãe durante esse momento. Isso vinha crescendo. Estava na casa dos meus pais nesses últimos 3 dias aí de feriado. E eu falei com eles, eu falei, meu, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Compartilhei com o Bento, compartilhei com o Lucas. Eu tenho sentido algo ruim, mas parece que não é para mim. Parece que não sou eu. Parece que é para alguém. Mas eu não tenho certeza também, Valtão. Zaf, você está querendo dizer o quê? Que você veio aqui para ministrar e dar lapada em nós? Não. Minha mãe falou assim, Zaf, o Bento, o Lucas também disseram muito parecidos. E era engraçado, porque eu estava em Osasco com meus pais e o Bento e o Lucas aqui na Praia Grande. E eles disseram assim, às vezes Deus quer que você diga algo que você ainda não entende. Quer que você ministre ou fale a respeito de algo que você ainda não compreende. E aí, 5 minutos depois, o bispo me manda uma mensagem, mano, você prega amanhã? Aí eu, tá bagaceira. Amém. Aceitei. E aí, parece que eu fiquei com mais medo ainda. Eu fiquei, Deus, se for isso mesmo que eu venho sentindo de falar, eu estou com muito mais medo agora, porque não é uma palavra fácil. Não é uma ministração fácil. Pode ser dura para alguns. Pode ser confronto para alguns. Então, me dá a certeza de que é realmente isso que o Senhor quer falar. E eu estou lendo esse livro, que chama Até que Sejamos Um. O autor chama Francis Chan. Esse livro ele foi publicado em 2021, a respeito da nossa união. E é incrível como eu sempre acreditei que o exercício mais fácil de ser praticado no meio evangélico era a união. Eu pensei, poxa, é muito fácil. Por quê? Eu me relaciono com meus amigos. Eu estou com eles.
eu compartilho minhas dores com eles. E eles fazem o mesmo comigo. Então, existe união entre nós. É fácil exercer a união no meio da igreja. Só que é interessante porque, embora esse livro tenha sido publicado em 2021, o que eu mais tenho percebido é a divisão entre a igreja de Cristo. Eu não estou falando da Viva em si. Eu acredito que todos nós somos unidos, amém? Fala com mais força, sim, amém! É isso aí, nós somos unidos, é isso aí. Mas existe uma divisão catastrófica a respeito da igreja de Cristo. Acreditem ou não, a nossa religião é a que mais tem divisão. Como assim, Zaf? Você vai encontrar a presbiteriana, você vai encontrar a apostólica, você vai encontrar a batista, você vai encontrar uma série de formas dessa religião. E sempre uma tendendo a te mostrar que a forma deles é superior à outra. Mas vamos lembrar, quando Jesus vem para a terra, nós tínhamos mestres da lei que pensavam de uma forma, outros que discutiam a respeito de política, que discutiam a respeito da lei de Moisés, e Jesus chega e fala assim para eles: não é nada disso do que vocês estão falando. A palavra de Deus é sobre amor. Na última quinta-feira que minha esposa pregou, ela falou sobre uma história de amor. Para quem não sabe, minha digníssima é aquela ali, a Amanda, a mulher mais linda dessa igreja. Desculpa aí, galera, beleza? Tô fazendo uma moral aqui com ela. Desculpa aí, Renan, mas para mim é. E ela falou a respeito de uma história de amor. Ou seja, Jesus, Deus, se entrega por nós, por amor, independente dos erros, independente dos pecados que nós tínhamos, pagando um sacrifício puro por nós, amém? Então, por que até que sejamos um? Você tem visto com recorrência notícias e mais notícias a respeito do meio gospel. Discussões entre igrejas grandes, em cima do altar. Pessoas se defendendo, usando a palavra de Deus para outro propósito. E não é para ser assim. Nós temos que ser um. Lembra aquele louvor do Fernandinho? Temos que ser um, como o Pai e o Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Vou até aqui, senão eu vou desafinar demais. Ou seja, essa tem que ser a nossa maior preocupação. Vamos introduzir Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Quem achou, diz amém. Beleza. Pouquíssimas pessoas. Vou esperar mais um pouquinho. Isaías 66, capítulo 66, versículo 1 e 2. Quem achou, diz amém. Melhorou, melhorou. O céu, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Declara o Senhor. Mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deixa esse versículo aí, Vini. Que treme diante da minha palavra. Acredito que boa parte de nós foi ensinado a tremer a respeito de situações ou atitudes pecaminosas relacionadas a traição, imoralidade sexual, homicídio, enfim, temas que a Bíblia aborda e que são errados de fato e que não devem ser praticados. Mas em algum momento, o povo de Deus se perdeu em tremer
a respeito da unidade que Deus espera de nós. O mundo, ele tem se aproveitado do poder da unidade. Os movimentos mais conhecidos pelo mundo tomam proporção porque eles sabem aproveitar a unidade. O feminismo, gigante, se espalhou. O LGBT, gigante, se espalhou. E tudo isso vem crescendo e tomando proporção. Você entende? Seja mal ou bem, seja bom ou mal, se houver unidade, aquilo pode crescer. Ou seja, o que nós, como igreja, vamos fazer? Primeiro tópico, temos que ser um. João capítulo 17, do versículo 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: temos que ser um. Legal, agora fala com vontade. Temos que ser um. É isso, pô, é isso aí. Enquanto não fazermos valer a importância de sermos um, não haverá compreensão no mundo de que Jesus foi enviado pelo Pai para salvar a todos. Como assim, Zaf? Volta lá no versículo, Vini. João 17, 20, versículo... João 17, versículo 20. 20. Legal. A minha oração não é apenas por eles. Quem são eles? Os discípulos. Amém? Peço também por aqueles que crerão em mim. Quantos de vocês creem em Deus? Ou seja, é para vocês? Não, vocês já creem em Deus. É para aqueles que crerão. É no futuro. Alô, som? É no futuro. Ou seja, é para aqueles que ainda não creem. Amém? Por meio da mensagem. Quem são eles aqui? Os discípulos, nós. Ou seja, é a partir de nós que vamos fazer as pessoas entenderem que o Filho foi enviado para nos salvar. Deus espera isso de nós. Esse é o início de nos tornarmos um. Quando verem em nós essa atitude, Bento, de querer demonstrar que o Filho se sacrificou por amor a nós, eu me torno um com Ele. Eu me torno um com Cristo. Porque esse foi o propósito de Cristo quando Ele estava na terra. Ele queria demonstrar o amor dele por nós. Portanto, assim quando nós fazemos a mesma coisa que Jesus, segue o versículo, Vini. Que isso, Barão? Por que você tirou? Vamos lá. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Próximo. Dei-lhes a glória. Jesus deu a glória. Você carrega o poder de Deus nas suas mãos. Você carrega o poder de Cristo quando você se torna um com Ele. Ou seja, você sozinho, de fato, não é capaz de fazer nada.
mas Ele foi lá e te deu o poder. Ah, Ney, segura aí o poder do brabo. Ele te deu o poder para converter almas. Ele te deu o poder para atrair pessoas para a salvação. E quando você faz isso, você se torna um com o Pai. Não existe privilégio maior do que esse, do que ser comparado com Jesus, assim como Pedro foi. Ei, você fala como Ele. Ei, você se veste como Ele. Ei, você não era um deles? Que honra sermos comparados com Cristo. Quando você vê pessoas dizendo, meu, tá louco, você tá parecendo santão. É isso aí, Pri. Fala, glória a Deus. Porque significa que eu estou buscando cada vez mais a presença do Pai. Não confunda o orgulho com a honra de ser comparado com Deus. De fato, nós não merecemos sermos comparados assim. Mas Deus quer que sejamos. Deus quer que sejamos parecidos com Ele. É impossível sermos Ele. Com certeza é impossível. Ele é perfeito. Mas nós podemos agir conforme a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Quem tomou posse? Toma posse de verdade. Fala amém! É isso aí. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu confesso que eu estava com... Confesso não, né? Já confessei. Eu reafirmo que eu estava com muito medo de ministrar a respeito disso. E quando o pastor Walter abriu o culto aqui e falou assim, é por Ele, é por meio dEle, eu fiquei assim, tá bom Deus, eu já entendi. O Senhor já falou lá em casa, o Senhor já falou na abertura, e durante o ensaio do louvor, eles escolhem um louvor que eu estava assim em casa, Pri, eu queria passar um louvor para eles cantar. Mas eu não queria pedir aquele do Fernandinho, mano. Não queria aquele, eu queria outro. E nada na minha cabeça, e nada. Aí de repente eu olho para trás. Esse louvor aí, meu. Esse louvor faz todo sentido. Eles iam cantar um louvor na oferta, a culpa é minha. Eu falei para eles, deixa para o final, por favor. Ou seja, eu quero que vocês entendam que o que vem aqui não é de mim. É do Espírito. Essa cobrança não é minha com vocês. É do Espírito com a igreja de Cristo. Para toda a igreja. Não é só a Viva, são todas. Amém? Vamos entender o versículo? Efésios 4, versículo 1. Versículo 1, amém. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Como assim, Zaf? De maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, sejam fiéis a todo o ensinamento de Cristo e aos valores do Evangelho no chamado de vocês.
Ou seja, ser pastor de forma digna é considerar todos os valores que a Bíblia me traz. É eu agir conforme todos os padrões que a Bíblia tem. Se eu não cumpro com os valores da Bíblia, eu não estou digno nessa função. A mesma coisa para um líder, a mesma coisa para um ministro, a mesma coisa para um diácono, um servo de Deus. Se não houver consideração com relação àquilo que a Bíblia tem para mim, que a palavra de Deus tem para mim, eu não estou vivendo de forma digna o chamado que eu recebi. Seguindo, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, com amor. Se somos um só corpo, se somos uma só família, quando não há essas particularidades em meu ser, quais? Humildade, mansidão, paciência, suportar aos outros com amor. Quando não há isso, certamente eu causarei divisão ao invés de unidade. Faz sentido? Ou seja, eu preciso suportar. Mas não é só suportar, pô. Porque suportar até que é fácil. É com amor, mano. Tá vendo como as coisas que Deus tem para nós nunca são só isso? Sempre tem um plus. Porque Ele sabe que se fosse só suportar, eu suporto o Gustavo me zoar às vezes. Tô nem aí pro Gustavo. Não quero mais papo com o Gustavo. Tô suportando. Agora não. Poxa, o Gustavo me zoa. Poxa, Gu, eu amo quando você me chama de gigante. Eu amo quando você me chama de quilômetro em pé. Tô brincando, o Gu não me chama assim não, tá? É só um exemplo. Mas eu já passei por essas zoeiras aí. Ou seja, é suportar isso sem deixar de amá-lo. Epa, o Marcelo brincou comigo. Eu escolho suportar ou suportar com amor. Eu suporto o Marcelo com amor. Eu te amo, Marcelo. Você é uma bênção, cara, na minha vida. Ou seja, alguém me feriu, alguém me chateou, alguém me deixou chateado com uma situação muito triste, me traiu. Eu tenho duas escolhas: suportar ou suportar com amor. Vamos lembrar do versículo: que vocês vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, se você só suportar, você não está sendo digno. Tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Não importa quantas vezes você seja. E essa é difícil. Não importa quantas vezes alguém te fira, alguém te magoe, alguém te decepcione, você tem que amá-la. Porque é isso que Jesus faz por nós. Enquanto nós fizermos diferente daquilo que Jesus faz, nós não nos tornamos um com Ele. Nós dividimos. Faz sentido? Ou seja, o que Jesus fez é o que está escrito. E se eu fujo daquilo que está escrito, eu fujo daquilo que Jesus fez. Próximo tópico. Não se contamine. 1 Timóteo 1, versículo 5. O alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando
embora o façam com tanta confiança. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Pesado, né? Paulão descia braba. Eu gosto do Paulão. Quem gosta do Paulão aqui, se identifica com o Paulão? Aí, ó, tá vendo? Eu gosto bastante do Paulão. Glória a Deus. Só por curiosidade, quem gosta do Pedro? Ah, tá vendo aí? Tem uns Pedro aí no meio, meu. Que isso? Glória a Deus. Voltando. Eu tenho certeza de que todos os dias, você é capaz de entrar na sua rede social e visualizar alguma fofoca gospel. Alguns já até riram. Algum erro causado por alguém, alguma notícia a respeito de um pastor ou igreja que está repercutindo. E muitos de nós agimos como? Finalmente foi revelado. Ele merece. E de repente, todo o ensinamento bíblico se esvai por um vídeo de 30 segundos. Até que ponto a igreja de Cristo vai continuar passando vergonha perante a mídia? A mídia deveria respeitar a igreja de Cristo. Se fôssemos para nos tornar visíveis na internet, que fosse por aquele estender de mãos que demos como igreja de Cristo, e não por falhas que são cometidas. A igreja de Cristo não pode mais ficar dando ibope para esse tipo de situação. Ah, o pastor pecou. Olha o que o versículo diz, 2 Timóteo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Não é você que leva alguém ao arrependimento. É Deus quem leva. É o Espírito que leva alguém para arrependimento. A gente não pode assumir esse papel de Deus. Ele não diz para nós julgarmos, para sermos um. Ele diz para nós amarmos, para sermos um. E é muito fácil para nós falarmos a respeito da Lagoinha, falarmos a respeito da bola de neve, dos erros que os pastores cometeram, das discussões que existem no altar. E como minha avó me ensina, Tony, quando ela fala, vamos orar por eles. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar pelo nosso ministro. Eu tenho certeza que você também pode ter se magoado com taxas, com impostos maiores, com situações que te deixam preocupados com relação à sua família. E você tem todo o direito de ficar preocupado. Mas Deus não lhe dá o direito de julgar alguém. Nós não temos o direito de agir como Deus nesse sentido de julgamento. Vamos refletir mais sobre essa pergunta. Até quando a igreja de Cristo vai continuar passando vergonha pela mídia? Se você acompanha páginas do Instagram, do TikTok, seja qual for a rede social, de fofocas, fuxico gospel,
você está colaborando com a divisão da igreja e não com a unidade dela. Poxa, Zaf, eu não sabia. Tá tudo bem. A gente precisa instruir. Chegando em casa, você abre o seu Instagram e vai lá e tira todas essas contas aí. Vai lá nos videozinhos que aparecem constantemente para você a respeito de fofoca e clica lá. Não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Porque o cristão não tem que ter interesse com discussões tolas, que não vão acrescentar nada no reino de Cristo. Faz sentido? Glória a Deus. Não seja contaminado, se posicione. Jesus quer que tomemos uma atitude amorosa. 1 Coríntios 1, versículo 10. Irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Paulão de novo. Paulão está arrebentando, falando demais sobre amor aqui. Vamos lembrar lá em Efésios o que ele falou? Não precisa voltar lá não, ô Vini. Cadê? Aqui, Efésios não, Isaías 66. Mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ou seja, vamos lembrar. Já viram quantos versículos a gente falou aqui a respeito do amor? Perceberam? Perceberam quantos versículos nós falamos aqui de harmonia entre os irmãos? Legal? Ou seja, nós precisamos tremer se não seguirmos essas instruções. Legal? Ou seja, eu suplico-lhes que vivam em harmonia uns com os outros. Fala pro irmão que está do seu lado aí, mas vai falar com vontade agora, hein? Se está em 3 aí, você fala para um, depois fala para o outro lado. Diz assim, a igreja de Cristo. Isso, ó, igual o Gustavo assim, ó, com vontade. A igreja de Cristo deve ser a maior referência no mundo em como causar unidade. Agora olha para o outro lado. Diz de novo. A igreja de Cristo deve ser a maior referência de como causar unidade. Bate palma aí para Deus. Se Jesus, se Deus, o cara que criou tudo, que enviou o seu filho para demonstrar a respeito do amor. Não sei se vai dar para entender dessa forma, vou tentar de outro jeito. Bento, se eu quero me fazer um exercício físico, qual profissional você me recomenda procurar? Um profissional de educação física? Perfeito. Alguns falaram coach, tudo bem? Ou seja, eu vou buscar aquele que tem conhecimento, legal? Pastor Renan, se eu quero fazer um móvel planejado, quem que eu devo procurar? Um marceneiro? É isso mesmo. Um cara que tem as manhas. Se não tiver as manhas, não entra não, né, Vini? Fala aí. Marcelo. O Marcelo manja. Se eu quero apoio com elétrica, quem eu procuro? O eletricista. Ou seja, se eu quero apoio de como
trazer união no mundo, eu vou procurar Deus. Eu vou procurar os exemplos de como Jesus fazia. É especial a gente entender que a gente tem do nosso lado o autor de tudo. Até carpinteiro o cara era. Ou seja, ele tem muito conhecimento pra gente. A gente pode confiar naquilo que ele tem para nós, porque ele é o melhor de todos. Não tem ninguém melhor do que ele, no sentido de como causar união entre as pessoas. Não tem ninguém maior do que Jesus, de como demonstrar amor por alguém. Porque ele fez isso com aqueles que eram amigos e com aqueles que eram inimigos. Ele fez isso com o povo judeu, mas também fez com o samaritano. Ele fez isso com o judeu, mas também com o romano que açoitava ele. Ele foi na cruz por todos nós. É muito amor. Ou seja, a gente está aprendendo com o cara certo. E está na mão do melhor de todos. Amém? Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 31. Jesus respondeu: o mais importante é este. Um pouco antes ele pergunta: qual é o mais importante mandamento? Ele responde: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ou seja, o que falamos no início, que nós temos temor em praticar o homicídio, em roubar, em fazer imoralidade sexual, mas o ponto aqui é, esses são importantes sim, devem ser seguidos sim, mas o mais importante mandamento, depois de amar a Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo. É Jesus falando que amar é maior que todos os outros. Não sou eu, é Jesus. Ou seja, se esse é o mais importante, lembra aí da pessoa mais difícil que você conhece de amar. E fala para ele algum dia que você ama ele. Ultrapasse o limite humano para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Se sujeite a viver algo intenso através do amor de Deus. Amém?